Mas Mordecai exige isso dela. E ele fala assim, olha que interessante, agora para o nosso texto, verso 13. Lembra que a gente leu a partir do verso 13? Ele fala assim: não penses que por estares no palácio do rei, você vai ser a única a escapar entre os judeus. O que ele está querendo dizer? Ele está chamando a atenção para o fato de ela ser judia. Se é judia, hein, Esther, não se esqueça, na hora de começar a caçar judeu, quando vai chegar em você. É engraçado, antes falar que é judia não é interessante. Agora passou a ser. Não pense que você vai escapar, ele disse. Então, agora ela tem que se colocar perante um rei arbitrário, correndo o risco de morrer. Presta atenção, Mordecai nesse momento ele confia na providência divina. Eu não estou dizendo lá atrás que ele não era cristão, filho de Deus. Ele confia, ele diz assim, olha, se você não quiser, Deus vai levantar outro. Olha que ele usa Deus, porque eu falei que o livro de Esther não tem a palavra Deus, mas tem claramente a ideia de que algo vai ser feito, os judeus não vão ficar sem cuidados. E a gente deduz aqui que ele cria na providência divina, e ele desafia Esther a assumir a função de libertadora do povo judeu. Aí ela faz o quê? Ela faz uma convocação, ela fala assim, então vamos fazer o seguinte, se reúne os seus, eu reúno os meus, a gente vai jejuar. Depois de 3 dias eu vou lá, nós vamos fazer isso juntos. Se eu morrer, morrer. E é esse o texto que a gente lê. E a sequência da história mostra o quê? Olha só, eu quero que vocês entendam que Esther está sendo chamada a fazer a função dela de rainha. Ela assume a sua posição de intercessora do povo e passa a fazer política através de banquetes para conseguir libertação ao povo. Eu quero chamar a atenção nisso, porque isso é uma das coisas mais estranhas para a gente. Esther foi desafiada pelo seu primo a interceder pelo povo. E o que ela faz? Política. Sabe por quê? A gente pode dizer isso? A gente normalmente deveria ser, vamos fazer um culto de intercessão. A gente vai fazer um culto. Ela tem um período de jejum e de interceder. Mas depois disso, o que ela faz? Ela não declara, ela não faz nada disso. Ela faz banquetes. O resto do livro de Esther só tem jantar. Tem jantar dentro de que mais. Tem comida assim saindo pelas janelas. Por quê? É nos jantares que ela negocia a libertação do seu povo. Agora, eu quero que você entenda que ela era uma rainha. Então ela foi chamada para fazer o quê? Papel de rainha. E ela fez o papel de rainha que combinava com a sua fé, que era proteger o seu povo. Então, Esther está finalmente, ela já era rainha antes, mas finalmente ela está agindo de maneira santa, porque ela está fazendo aquilo para o qual ela foi colocada ali. Mordecai entendeu nessa hora, ele falou assim, quem sabe Deus não te colocou aí para libertar o povo. No texto que a gente leu ele fala, quem sabe não foste elevada a rainha exatamente para essa hora. E o livro vai mostrar que de fato ela finalmente assume a postura que combina com a sua identidade. Ela protege os judeus e eles são poupados. Mas o ponto que eu quero dizer é exatamente isso. Ela faz o que é próprio do seu trabalho. O que ela fez aqui? Ela fez política, ela era rainha. Isso é agradável a Deus. Os reformadores sempre afirmaram que o cristão é chamado por Deus a servir a sociedade dentro de sua posição na sociedade. Isto é, você não precisa largar. Uma vez um sapateiro que finalmente tinha entendido o Evangelho chegou para Lutero e falou assim, Lutero, eu sou sapateiro, mas eu quero muito servir a Deus, o que você me recomenda? Aí a história diz que Lutero respondeu assim, faça um bom sapato, entenda pelo preço justo. Ele disse para o sapateiro assim, tem uma escola de missões que é muito boa, eu vou te recomendar, eu faço a carta de recomendação, vai para a escola missionária que é uma bênção. Ele falou, faça um bom sapato e venda pelo preço justo. Ele queria honrar Deus. Lutero disse, faça um bom sapato e venda pelo preço justo. Mas eu quero servir a Deus, Lutero. Faça um bom sapato e venda pelo preço justo. Isto é, a
Aprenda a fazer a sua atividade corriqueira à luz do que você crê. Esse conceito de vocação ele não é muito comum para a gente, embora a Bíblia trate dele bastante. A gente ouve, mas nós primeiramente falamos de vocação mais para coisas espirituais. A gente fala assim, o pastor tem uma vocação. Menos gente reconhece que vocação pode ser para qualquer outra atividade profissional. Mas na mentalidade dos reformadores, Deus chamou você para servir, onde quer que você esteja. Então vocação é agir em conformidade com a sua fé, não importa se você está no banco, na loja, em casa, na escola, no consultório, não importa. Agir em conformidade com a sua fé, onde quer que você esteja. O senso de quem nos chamou e a grandiosidade da obra que fomos chamados deveriam nos motivar ao trabalho. Isto é, por que trabalho tem que ser visto como vocação? É porque Deus está chamando a gente para trabalhar. E se nós somos chamados por Deus, esse senso de que Deus nos chamou devia mudar a maneira de nós encararmos o trabalho. Eu gosto dessa ilustração, por isso que eu coloquei ela aqui. Diz que na Idade Média 3 homens estavam trabalhando e aí o quarto passou e perguntou assim: o que você está fazendo? Estava numa construção. O que você estava fazendo? Aí ele falou assim: eu estou aqui quebrando as pedras. Eu sou trabalho com pedra. Aí perguntou para o segundo: e você, o que você está fazendo? Aí ele falou: eu mexo com argamassa para colar as pedras. Aí foi para o terceiro nem esperou perguntar, estava passando com um carrinho assim, e disse assim: eu estou construindo uma catedral. Os três estavam construindo uma catedral, mas o primeiro pensou pequeno, porque pensou em pedra. O segundo pensou pequeno, porque pensou na argamassa. O terceiro disse: eu estou fazendo uma catedral. Talvez ele só carregasse pedra para cá. Mas o que ele está fazendo? Construindo uma catedral. Esse é o senso de grandeza. Esse é o senso de vocação, de quem entende o seu lugar dentro do mundo de Deus, para servir a Deus. Eu termino com esse slide, porque para mim esse é o mais importante deles. Eu não quero aqui que a história de Esther sirva para você falar: Esther é um exemplo de mulher. Não. Eu não quero ser motivado apenas pelo exemplo de Esther a enxergar as nossas ocupações diárias como vocação. Não é isso que eu quero, principalmente. Esther é apenas um exemplo de quem colocou sua vida em jogo e intercedeu por seu povo. Quem é que fez isso melhor do que ela, de maneira mais perfeita do que ela? Ela aponta para Jesus, o qual, melhor do que qualquer um de nós, assumiu a sua vocação de redentor. Temos que ser impulsionados pelo Evangelho. Eu quero dizer o seguinte: Jesus Cristo entendeu a sua missão. É por isso que mesmo quando era comida, ele falava: não, eu tenho que continuar, eu vim para fazer a vontade do Pai, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade. E ele fez a sua vocação de redentor para que nós não tivéssemos que penar tanto quanto ele penou.